É uma boa empresa do ponto de vista de atendimento aqui em Curitiba? Isso eu posso falar com propriedade porque eu estou aqui em Curitiba. Do ponto de vista de dividendos, não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha dentro do setor de energia, tá? O lucro está aumentando. Tudo bem que está aumentando de centavos em centavos, de 40 centavos para 60, de 60 para 80 centavos, mas conforme isso vai aumentando, o PL vai se reajustando e voltando à sua média temporal. Poxa, Felipe, você está me dizendo então que a empresa estaria barata, tá? De qualquer forma, a gente está dentro de um ponto de suporte de mercado. E todo ponto de suporte, eu preciso que vocês entendam que são zonas de contexto de compra, pessoal. Quem opera esse tipo de padrão vai esperar que Copel chegue à região de preço de R$ 10,94, quase R$ 11. Esse seria o alvo para Copel, tá? Quem sabe aí para 2025. CPLE3 em Copel, tá, pessoal? Vamos lá. Parte de fundamentos primeiro, tá, pessoal? Parte de fundamentos. E de cara eu preciso falar uma coisa para vocês em Copel. É uma boa empresa do ponto de vista de atendimento aqui em Curitiba? Isso eu posso falar com propriedade porque eu estou aqui em Curitiba. Então, do ponto de vista de atendimento, serviço, é uma empresa muito boa, tá, pessoal? Eu que morei no Rio muito tempo, posso falar que Copel e Light, por exemplo, não saem nem na mesma foto, tá? Não tem como comparar Copel com Light. Não tem como. Copel é muito melhor empresa que Light, tá? Só para que vocês entendam um pouquinho aí dessa comparação, tá? Então, vamos lá. Papel de CPLE3, tá? Ações ordinárias de Copel. Hoje a gente teve um fechamento em 8,98, tá? R$ 8,98. A mínima, pessoal, período de 52 semanas, foi de R$ 7,37 e a máxima em R$ 9,64. Agora, olha a minha crítica à Copel em relação a dividend yield. O yield da Copel, galera, por esse preço, não tá legal, tá? Não tá legal. Tá, Lipe, mas qual que é o yield atual de Copel, levando em consideração esses últimos 12 meses? Cara, o yield de Copel hoje é de 2,18%, tá? O dividend yield de Copel é de 2,18%. Mas qual que é o nosso crivo mínimo aqui do canal Lipe Invest, Lipe? Pelo menos 6% de dividend yield, pessoal. Pelo menos 6% de dividend yield. Ou seja, do ponto de vista de dividendos, não está entre as melhores escolhas da bolsa, principalmente nesse setor de energia, onde eu tenho diversas outras empresas que são bem melhores que o Copel em dividendos, tá? Então, novamente, do ponto de vista de dividendos, não é a melhor escolha. Não é a melhor escolha dentro do setor de energia, tá? Tem um dividend yield de 2,18%. Porém, olhem que interessante a valorização nos últimos 12 meses em Copel. A empresa teve uma valorização de 16,78%, tá, pessoal? Ou seja, bem acima da nossa Selic, né? E bem acima também dos principais produtos de renda fixa aqui do país. Então, a gente tem ali dois vieses, né? Se chocando. O viés de dividendos não é dos melhores, tá? Apesar de que tem dividendo, tem. Mas não está num dos pontos interessantes para esse patamar de dividendos. Mas quando a gente pensa em valorização, poxa, uma empresa que se valorizou 16%, bem acima da Selic. Então, desse ponto de vista, falando de valorização, é uma empresa que entregou bastante, tá, pessoal? Falando de liquidez dela um pouquinho, né? Ela tem uma liquidez diária de 49 milhões de reais, quase 50 milhões de reais. Liquidez interessante, tá? Como eu falei anteriormente, um dividend yield um pouco pífio, para falar a verdade, em 2,18%. Um PL, ou seja, o preço sobre lucro, em 11,56, tá? 11,56 significa dizer que ela está negociando a 11 vezes o seu lucro.
Poxa, Felipe, qual que é o lucro atual da empresa? É de 78 centavos por ação. E esse lucro, Felipe, está aumentando conforme o tempo está passando? Diz para mim se esse lucro de Copel está aumentando. Bom, a gente tinha um crescimento muito legal entre 2016 até 2020. Até 2020, tá? Na pandemia. Depois, galera, em 21, 22 e 23 foi um lucro bem abaixo da média. Para vocês terem uma ideia, entre 2014, mais ou menos entre 2012 e 2016, a Copel tinha um lucro por ação ali variando na casa de R$ 3,50 a R$ 4,00, mais ou menos, tá? E agora, nesse período de 2022 para 2023, cara, é lucro na casa dos centavos. 2022 a gente teve 41 centavos por ação, 2023 a gente teve 67 centavos por ação e atualmente, 2024, a gente está com 78 centavos por ação. Ou seja, a empresa ainda está voltando aos trilhos na questão dos lucros, tá? No passado, isso foi bem melhor, tá? Talvez por isso o dividend yield não esteja tão interessante, tá? Deixa eu até olhar o histórico de yield da Copel. Olha só como é que é interessante olhar o histórico. Quando eu olho o histórico de dividendos da Copel, eu enxergo que nos últimos, pelo menos nos últimos 12, 13 anos, ela entregou um dividendo interessante, com média de 6,76%. Ou seja, pode ser que seja apenas uma fase da empresa pagando poucos dividendos? Sim. Pode ser que seja apenas uma fase, um recorte no tempo, onde a empresa está pagando 2,18%. Mas, por exemplo, a gente já teve Copel em 2013 pagando 7,24%, 2014 pagando 8,64%, em 2017 pagando 12,57%, em 2021 pagando 19,45%, isso na parte de pandemia, né? Logicamente, por isso, distribuiu muito mais naquele recorte temporal, tá? Então, o que eu posso entender diante disso tudo? Que a empresa, sim, não está numa das melhores fases de lucro. Porém, a empresa se mostra uma boa pagadora de dividendos num passado recente, tá? Então, para você que gosta de Copel, entenda que ela não está na fase atual em sua melhor época para pagamentos de dividendos, porém, a média desse parâmetro de dividendos é de 6,76%, se a gente pegar de 2011 até 2024. Dito isso, galera, sim, ela é uma boa pagadora de dividendos se a gente olhar o passado da empresa, tá? O passado recente, de 2011 até agora. Não estamos no melhor momento para dividendos, mas isso eu acredito que possa se recuperar aí para os próximos anos, ok? Ok? Então, no longo prazo, igual a Amy tá falando aí, ó, no longo prazo, sim, faz sentido ter Copel e ela pode voltar a ser uma excelente pagadora de dividendos, tá? Pagando ali acima da média 6 de dividendos. Vamos lá. Falamos de dividendos, que não está na melhor fase, mas que a empresa tem um bom histórico. Falamos do PL, que está em 11 vezes lucro. Esse PL me preocupa um pouco, tá? Me preocupa um pouco. Mas ele só está... O PL só está tão esticado justamente porque o lucro da empresa não está tão legal, galera. Quando o lucro dessa empresa voltar a ser interessante, o PL vai voltar para os níveis abaixo de 10 e aí a gente tem uma sincronia melhor desses indicadores, tá? Então, para os amigos que conhecem um pouco sobre o indicador de PL, saibam que o histórico de Copel mostra um PL em 7,88, histórico, desde 2011 até agora, a média de 7,88. E a gente está com o PL agora em 11,56. Porém, quando eu olho o histórico do PL em Copel, desde 2022, ele está caindo. Ou seja, a empresa está resolvendo esse problema aos poucos.
o lucro está aumentando. Tudo bem que está aumentando de centavos em centavos, de 40 centavos para 60, de 60 para 80 centavos, mas conforme isso vai aumentando, o PL vai se reajustando e voltando à sua média temporal, na casa de 7, na casa de 8 para Copel, tá? Então, não é para você olhar o indicador de PL em Copel e falar assim, não, jamais vou investir nessa empresa porque o PL está em 11. Mas você olhou o histórico dos últimos 12, 13 anos? Então, se você não olhou o histórico, você deve olhar, tá? Antes de tomar qualquer conclusão. Bom, e quando eu falo de indicador fundamentalista, eu preciso falar de PVP. Eu tenho um PVP em Copel de 1,07, o que significa dizer que está muito próximo do preço justo para o viés fundamentalista. Poxa, Felipe, você está me dizendo então que a empresa estaria barata? Não estou falando que ela está barata, estou falando que ela está dentro do preço justo para a visão fundamentalista. Ela estaria barata se ela estivesse abaixo de 1. Aí ela começaria a estar barata. Mas quando eu tenho um PVP em 1,07, cara, eu estou praticamente dentro do preço justo em Copel, tá? Então, o valor patrimonial de Copel pelo mercado fundamentalista é de R$ 8,39. E a gente está com o preço atual em R$ 8,98, muito perto do preço justo, tá, galera? Então, dentro desse aspecto, está interessante, tá? Olhando o viés fundamentalista, entendendo que a empresa vai retomar lucros maiores no longo prazo, entendendo que o PL vai se ajustar no médio e longo prazo, tá? E entendendo também que os dividendos vão voltar a uma média acima de 6, conforme a gente viu no histórico que eu comentei aqui, tá, pessoal? Então, é uma empresa boa? Cara, é. Eu tô aqui em Curitiba e posso falar que a empresa é boa sim, tá, pessoal? E agora, eu preciso falar de análise técnica, porque eu preciso comparar, na verdade, o que a gente viu na análise fundamentalista com a análise técnica, tá? Mas dentro da análise técnica, eu tô vislumbrando um ombro, cabeça, ombro invertido. Aí alguns amigos vão falar assim, cara, Lipe, que negócio é esse, cara? Que negócio é esse de ombro, cabeça e ombro, cara? Fala português aí, pelo amor de Deus. Ombro, cabeça e ombro, galera, é um padrão de análise técnica, tá? Que eu vou mostrar para vocês já aqui no meu tablet para que vocês entendam exatamente o que eu tô falando, tá? Então, quando eu tenho esse padrão, a gente tem dois tipos de ombro, cabeça e ombro, tá até enrolando a língua aqui, mas a gente tem dois tipos de ombro, cabeça e ombro. O ombro, cabeça e ombro normal, tá? E o ombro, cabeça e ombro invertido, que é a mesma figura, sendo que de cabeça para baixo. O que eles significam? Eu vou trazer aqui para vocês entenderem, tá? E eu peço um pouquinho de paciência, porque aqui em Copel, apesar dessa figura gráfica que eu falei, do ombro, cabeça e ombro, de qualquer forma, a gente está num ponto de suporte, tá? De qualquer forma, a gente está dentro de um ponto de suporte de mercado. E todo ponto de suporte, eu preciso que vocês entendam que são zonas de contexto de compra, pessoal. Copel, gráfico de Copel, time frame semanal, na plataforma do TradingView, aqui é ao vivo no canal Lipe Invest. Olha só, olha o que eu tenho aqui. Esse aqui é o gráfico de Copel, tá, pessoal? No time frame semanal, a gente vê que a empresa desenvolveu uma lindíssima tendência de alta, tá? Olha só, que movimento legal, tendência de alta com topos e fundos ascendentes. E aqui a gente começou a ter uma correção mais forte. Observem que nesse ponto atual de preço, que é esse aqui, ó, de R$ 9,00, a gente também tem um ponto de suporte aqui do passado, é um fundo anterior do papel. E ao mesmo tempo, é um topo aqui, ó, demarcado também no papel. Ou seja, eu tenho um fundo anterior, um topo, tá? E também um mini topinho aqui, ó, do passado, tá? Isso são todas
zonas de suporte que fazem com que o preço, quando chega nesse patamar aqui, seja defendido por compradores. Tá bom, Lipe, mas cadê esse ombro, cabeça e ombro que você tá falando, cara? Que loucura é essa? O que seria essa figura, tá? O que seria essa figura? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? O ombro, cabeça e ombro, é justamente essa figura aqui, ó. Preciso que você entenda com calma, tá? Com calma o que seria isso, tá? É esse formato aqui, que eu tenho um ombro, tá? Eu tenho a cabeça e o ombro do outro lado. O que acontece geralmente quando eu tenho esse padrão? Geralmente esse é um padrão altista, tá? Geralmente também a gente vê mais esse padrão em tendências de baixa, quando eu tenho uma reversão para uma tendência de alta. Mas aqui eu tô vendo um ombro, cabeça e ombro dentro de uma tendência de alta. Então é uma aparição um pouco menos comum desse tipo de padrão gráfico. Mas geralmente, dentro desse padrão que eu acabei de explicar, quando a gente tem um ombro, cabeça e ombro invertido, como esse, ou seja, de cabeça para baixo, a gente pode comprar tanto aqui nessa linha aqui, ó, que seria a linha de ombro, tá? Que inclusive é o patamar de preço que a gente está vendo agora, exatamente agora, com região de preço entre 8,81 e 8,93, entre 8,81 e 8,93, tá? E muita gente também, para operar esse tipo de padrão, compra aqui, ó, no rompimento do padrão, aqui em cima, o que eu não acho o melhor ponto de compra possível para esse padrão. Ou seja, pô, Lipe, se Copel cair até aqui novamente, você invalidaria esse padrão? Você me diria que esse padrão está inválido? Sim, se o preço de Copel voltar para essa linha aqui de baixo, ó, região de 8,12, 8,15, aí a gente invalida esse padrão, ou seja, ele não tem nenhuma validade mais. Porém, galera, o que eu digo para vocês? Se esse padrão aqui for respeitado, o que pode acontecer? Muita gente comprando aqui nessa linha de suporte, que eu acabei de explicar, né? Entre 8,81 e 8,93. E como que a gente opera esse tipo de padrão, tá? Falando do ponto de vista de análise técnica, tá? A gente pega esse padrão e dobra ele para cima, tá? Poxa, Felipe, como assim, cara? Agora você complicou o meu entendimento. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? Prestem atenção, pessoal. O que eu fiz aqui, ó? Tá? O que eu fiz aqui? Eu peguei o tamanho desse padrão, que é o tamanho desse retângulo aqui. Peguei o tamanho desse padrão aqui e dobrei esse tamanho para cima. Eu projetei para cima. Ou seja, quem opera esse tipo de padrão vai esperar com que Copel chegue à região de preço de R$10,94, quase R$11. Esse seria o alvo para Copel, tá? Quem sabe aí para 2025, tá? Quem sabe aí para 2025. Poxa, Felipe, nunca tinha ouvido falar disso. Poxa, Felipe, não sei se isso funciona. Poxa, Felipe, não entendi muito bem. Cara, eu já vi isso acontecer diversas vezes no mercado. E se acontecer de novo, seria apenas mais uma, tá, pessoal? Então, basicamente, eu peguei esse padrão do ombro, cabeça e ombro, dobrei ele para cima. E essa linha de cima aqui do retângulo está na região de R$10,94, tá? Então vamos lá. Lipe, está na hora de comprar Copel? Está na hora de comprar mais Copel, na sua opinião? Cara, eu acho que está muito legal para comprar. Primeiro, lembra lá dos fundamentos que a gente falou, que está em 1,02? Está no preço justo. Estamos numa zona de suporte e
a empresa está retomando seus lucros aos poucos. Tem um bom histórico de dividendos e também é uma boa empresa, isso eu posso falar, porque eu estou aqui em Curitiba. Eu sou atendido pela Copel. Então, cara, faz sentido, pessoal. Faz sentido.